Sejam bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é o Diego Azevedo. Ele é fundador da CS Academy, jogador de vôlei e curte NBA, tá certo? Eu tento jogar futevôlei, né, na verdade, porque é um esporte extremamente difícil e é mais uma terapia pra mim do que... Um esporte em si. Isso que eu ia falar, porque geralmente uns caras grandão que nem a gente, eu posso falar porque eu também sou grande, então a gente é meio desengonçado. E futevôlei exige uma habilidade incrível. Exato. A única hora que eu me dou bem é na hora de atacar porque a rede é alta. Aí, manda bala. Diego, cara, obrigado por ter topado o convite aqui, pegou um trânsito pra vir de Jundiaí pra cá. Pra gente começar, se você puder só contar rapidamente sua história, não precisa aprofundar muito, depois a gente vai aprofundando ao longo do papo. Legal, massa. Bom, pessoal, obrigado aí por todo mundo estar nos acompanhando, obrigado pelo convite. Acompanho o Mago CX há um tempo e eu acho que faz parte aí da colaboração para a gente criar essa comunidade, fortalecer a comunidade. Bom, eu sou publicitário, me formei em publicidade em Jundiaí mesmo, sempre trabalhei, né, desde os meus 15 anos eu trabalhei já em supermercado, em restaurante, em tudo que tem direito, porque, enfim, né, precisava ajudar minha família. E aí, depois que eu me formei, fui trabalhar no Grupo CCR, né, com comunicação, trabalhei com comunicação um bom tempo, né. No Grupo CCR, daí fui trabalhando na Nestlé, na Unilever, no varejo, e aí eu entrei em tecnologia em 2014, logo depois ali de me formar, né. Eu me formei em 2012, acho que em 2013 eu já estava nessa empresa aqui em São Paulo, numa empresa de tecnologia on-primes, né, então a gente vendia caixinha e eu fazia marketing dessas caixinhas. E aí eu conhecia resultados digitais em um evento em São Paulo, e aí eu fiz uma entrevista lá mesmo, depois de 2 meses eu estava... No evento? No evento. Chamei o diretor lá, falei, cara, gostei pra caramba dessa parada que você falou, quero trabalhar contigo. Aí ele me apresentou a menina do RH lá e a gente fez a entrevista ali mesmo. Depois de 2 meses já estava em Floripa, trabalhando lá. Você meteu as caras, mudou? Loucão, assim. E aí, pô, o pessoal falou assim, ó, é uma consultoria de marketing, né? Aí você vai ser consultor de marketing. E aquilo me brilhou o olho, né? Falei, pô, marketing é o que eu gostava no curso de publicidade. E aí, quando eu cheguei lá, me falaram, ó, então, o seu crachá é isso aqui, ó. Customer Success Manager, né? Na época, em 2015. E aí eu fui aprender o que era CS lá na RD e fiquei lá por 2 anos. Voltei para São Paulo trabalhar na RP Flex, que é uma spin-off ali da TOTS. Trabalhei lá por um tempo, depois fui trabalhar com pesquisa na MindMiners. E aí saí da MindMiners já empreendendo na CS Academy. E aí foi quando cheguei em São Paulo, o pessoal queria saber o que acontecia na RD, né? E aí eu comecei a fazer meetup, conversar com a galera e tal. E aí falei, pô, tem dinheiro aqui, eu vou ensinar CS pro mercado. E foi quando nasceu a CS Academy. Porque Não, muito legal, cara. Mas assim, eu acho que são 2 coisas que você aprendeu ali na RD, né? O CS em si não era se eu falar besteira, você me corrige. Não era um cargo que se existia em muitas empresas, não era tão conhecido assim. E tinha o lance do conteúdo, né? O quanto você aprendeu. Então, você bebeu de toda essa fonte e falou, opa, com esses 2 pilares aqui eu consigo fazer... E as pessoas interessadas ainda nisso, foi isso que te despertou para fazer a CS Academy. Exato. Eu atendi 2 carteiras, a maior parte da minha carteira na RD era educação e investimentos. Tá bom. E assim, naquela época, investimento, né, não tinha Natália Arcuri, não tinha Thiago Negro, né? Então, naquela época, investimento também era educação. Ainda é hoje, né? Então, você educar o mercado, o que é um tesouro direto, o que é um CDB, o que é um CDI. E eu comecei a entender que conteúdo é um marketing muito forte, né? A gente consegue virar referência, né? Você está fazendo aqui o Mago CX para isso. E aí eu vi que é um caminho mais barato até, mais fácil de fazer do que você ficar colocando mídia, seja na rua, na TV ou até nas mídias pagas. Então, sim, né, eu vi muita empresa se dando bem com esse investimento em conteúdo. E a CS Academy nasceu num blog também, como é a história da RD, a gente também nasceu num blog. Então, eu escrevi esse blog, comecei a escrever nesse blog em meados ali de 2017. Você voltou para São Paulo e você começou o blog? Isso, exatamente. Comecei a fazer alguns artigos. O meu LinkedIn também, eu comecei a postar algumas coisas no meu LinkedIn. E aí surgiu o blog, surgiu alguns webinars que eu fazia com algumas pessoas que eu conhecia da época da RD, e aí eu gerei ali uma autoridade. Eu não tinha nem site, a gente fez a primeira turma da CS Academy em junho de 2018, né, com 30... na época eu achei assim que o empreendedor que ia para esses treinamentos, então forcei o empreendedor a ir para lá e era metade da turma realmente, né, tinha 15 empreendedores e 15 profissionais que estavam
tentando começar uma operação de CS. E comecei lá na época com mais 3 amigos, assim, né, que toparam o desafio de dar aula comigo. E com a minha sócia, que está até hoje com a gente na operação, e ela estava lá fazendo um cafezinho, servindo as coisas, limpando as coisas na hora do intervalo, e eu cuidando da curadoria do conteúdo ali. Até hoje a gente está junto. E hoje agora com o CTO também, né? A tecnologia agora também é nossa. Puta, legal, legal. Quando você olhou, beleza, você tinha lá, vamos voltar um pouco, né? Então você tinha conteúdo, tinha o lance do CS ser uma coisa super nova, volta para São Paulo. Antes disso, lá em Floripa ainda, na RD, você viu seus clientes fazendo, executando o plano e é um plano de longo prazo, né? Não dá para esperar nada assim no começo. É quase que aquela curva de juros compostos. Ela vem quase linear assim, um tempão, de repente ela faz blum e faz o boom. Então, isso estava claro para você, assim, que seria um plano de fazer, cara, eu vou construir o conteúdo aqui, eu continuo fazendo o trabalho, eu vou construindo. Uma hora eu acho que isso aqui pega fogo e aí eu faço o shift. Exato. Tem 2 canais que eu gosto bastante e, na verdade, são 3, só que um ainda está se provando na CS Academy. O primeiro é o blog. Então, o pessoal coloca todas as fichas no Instagram e eu falo, né, quando me perguntam assim, cara, o grande pilar da CS Academy desde o início foi o blog, porque o blog hoje, o primeiro artigo que foi sobre jornada do cliente que eu escrevi lá em 2017, ele é um dos nossos maiores artigos falando de acesso. Então, é um conteúdo que eu fiz lá em 2017, que ele foi otimizado várias vezes, mas ele ainda... ele é quase que perpétuo, né? Então ele tá sempre lá, as pessoas sempre buscando sobre aquilo, a gente vai atualizando com a evolução da teoria. Né? Nas redes sociais, então, isso vai morrendo necessariamente. Por mais que seja um bom vídeo, um vídeo atemporal, ele vai morrer com o tempo. É o que o pessoal fala, assim, né? Você tem que postar todo dia, né? No Instagram. No blog, não necessariamente, né? Você não... Pode ser 2 por... Se você fizer 2 por semana durante um ano, com certeza absoluta o Google vai te notar. Tá. O Instagram não, né? Você precisa ser muito bom de viralização, de qualidade de conteúdo, entendimento ali da persona e tal. E o dia que você parar também, um mês você perde tudo. Parou, você morreu. Tá. Aí o segundo é o YouTube, né? Que você aqui trabalha também e ele tem essa mesma pegada, as pessoas já fazem muitas buscas no YouTube, ou buscam no Google e o Google prioriza ali os vídeos e isso dá uma relevância bem grande ali, você começa a ter crescimento disso que você falou, um crescimento exponencial depois de um tempo que muitas pessoas gostam do seu vídeo, o YouTube e o Google vão te dar relevância. E aí o terceiro que eu estou postando bastante, que é o podcast também, né? Então eu acredito que esse episódio que a gente está fazendo aqui, daqui 3, 4 anos as pessoas vão continuar ouvindo, e isso nos traz menos esforço, só que com um volume maior, com essa frequência, né? Então, você vai fazer aqui, né? Enfim, eu até admiro bastante o Mago CX, porque o volume que vocês fazem é muito grande, e eu acho isso massa, porque aí quando a gente tem essa frequência, e a gente traz qualidade, né? Não só frequência, mas qualidade também, no longo prazo a gente começa a colher os frutos, né? Então, o pessoal vai... se interessar em entender a história do Diego, vai voltar num episódio lá atrás, né? Que é o que eu faço com vários outros podcasts de empreendedorismo. Eu quero entender o que aquele empreendedor fez lá quando ele fundou. Eu não preciso ver algo novo, né? Ele já contou isso numa outra vez. Então, eu gosto muito desses conteúdos que se perpetuam dentro da internet, né? Eu gosto de rede social também, eu acho que faz parte, é importante, mas ela traz um esforço muito maior para um resultado menor, na minha opinião. Legal. Hoje o seu público na CS Academy, então, você diria que é quem? São executivos de empresa? São os empreendedores? Quem que é ou quais são os seus públicos que você tem hoje na CS Academy? Legal. Bom, hoje a CS Academy, seja no B2C ou no B2B, a gente olha para o líder, né? Então, a gente está olhando para o líder de operação de CSCX, em todos os níveis, né? O coordenador, o gestor, o head, diretor. E aí, muito mais CS. O mercado de CS, falando de profissionais de CS hoje no Brasil, é muito maior. E o mercado de CX, ele está mais presente nas enterprises, né? Então, quando eu pego um projeto, por exemplo, né? A gente tem o Banrisul lá, a gente tem a Raizen. Eu tenho um potencial de crescimento em CX muito maior, falando dessas operações, porque se eu pegar uma operação de atendimento da Raizen, eu vou bombar. Mas CS tem mais profissionais de sucesso do cliente, especificamente falando. E em pequenas empresas, né? Qualquer empresa de software ali B2B, ela vai ter um profissional de CS para suportar aqueles clientes. Exatamente. Então, eu tenho essas duas personas muito estratégicas. Então, tem o diretor que pega CX, que às vezes é uma equipe de 3 pessoas, mas ele fala assim,
cara, eu preciso treinar uma equipe de produto, de atendimento, de marketing e tal, todo mundo precisa entender o que é CX. Tá. Então tem um mercado bacana aqui. E aí o decisor em CS, seja numa startup de 5 pessoas, ou seja uma startup de 100, 200 pessoas, ele também é interessante para mim. Então eu pego mais essas lideranças. Mas quem consome muitas vezes é o analista. Então a gente fez uma estratégia de PLG também. Então, a pessoa que está assistindo a gente está até convidado para ver os nossos cursos gratuitos. A gente tem um curso de CS e um curso de CX gratuito. Então muitas vezes o nosso PLG ele é gerado pelo analista. Então ele vai lá e se interessa, e ele vai começar a trabalhar em CS. E ele consome e ele influencia dentro da operação para o líder dele vir e comprar aquilo ali para toda a equipe. Ou seja, ele é a pessoa que vai falar assim, pô, chefe, vamos usar nossa verba de treinamento, em vez de fazer um treinamento aqui dentro de casa ou comprar, pagar uma faculdade para alguém, pagar uma pós, vamos pegar esse cara aqui que ele é muito bom, adorei o curso dele, queria ver mais, já vi um pedacinho, então paga para a gente poder ter acesso a esse... Exato. Hoje a gente tem quase 300 horas de cursos, workshop ao vivo, conteúdos mais curtos e tal. E aí a gente dá essa degustação. E ele já entra no ambiente da plataforma, né? Então, a estratégia, falando do funil que a gente estava até conversando antes aqui, né? Tem um conteúdo lá fora e tem um conteúdo ali dentro. E aí tem um conteúdo pago que ele já tem visualização ali dentro da plataforma. E isso é hoje o nosso principal go-to-marketing dentro da CS Academy. Tá, então vamos falar mais CS Academy para deixar claro para o pessoal. Então, você tem uma plataforma hoje... Você tem toda essa estratégia de marketing, tem vários canais, inclusive mídias sociais que você comentou, mas principalmente os 3 que você comentou, que é blog, YouTube e podcast. Você tem uma plataforma, a pessoa se cadastra lá, é anual, tem conteúdos ao vivo, tem workshop dentro da empresa, você vai na minha empresa fazer um workshop com meu time, não, é só produto pré-gravado, como é que... Legal, bacana. A gente tem hoje 3 planos principais de prateleira. Para o B2C, né? Então ele entra ali para ver conteúdos on demand focado em operação, aí tem um conteúdo focado em gestão e o outro, que é o nosso plano Elite, que contempla uma imersão presencial que acontece aqui em São Paulo. Tá. Falando do universo B2B, então assim, isso para mim também é PLG. Então ele comprar um conteúdo de R$ 1.500, uma assinatura de R$ 1.500 anual, a maioria dos meus clientes B2B vem desse aluno, né? O aluno já pagante. Então, é uma plataforma que tem tudo isso, né? Então, eu tenho eventos semanais, então acontece... Ao vivo? Ao vivo. Tá. O pessoal pode entrar, interagir, fazer pergunta, a gente divide o pessoal em breakout room, o pessoal consegue interagir e tudo mais. Tem conteúdo on demand, então, vou explicar a jornada do cliente no conceito. Eu prefiro fazer gravado, que ele consuma ali, e depois a gente vai para a prática, o workshop de jornada que a gente também tem, aí o pessoal vai colar post-it, discutir a jornada de um outro aluno, né, e tudo mais. Então, hoje a gente se posiciona hoje como uma comunidade. Então, é isso que fortalece a CS Academy hoje, ter esse espírito de comunidade. Então, eu tenho o aluno da Softplan, que é aluna que ajuda o aluno da Raizen, por exemplo, né? Então, eles se encontram nesses eventos. Independente de vocês, eles fazem a conexão deles... Exato. Por conta de vocês, mas meio paralelo. Ali são várias pequenas conexões que você não... Exatamente. Então, tem hoje uma timeline que eles podem fazer perguntas e respostas, se ajudar ali. Tem eventos e tem isso também do pessoal, lá em BH, o pessoal se encontra quase todo mês, os nossos alunos. Tá. Então, o pessoal criou mesmo um grupo. Exato. Tá. E aí, eu gosto muito do case do Duolingo, porque, não sei se você sabe, mas o Duolingo só criou 4 cursos, né? Eu acho que é francês, espanhol, inglês e mais algum lá, né? Tá. E aí apareceu um brasileiro e falou assim, cara, eu queria traduzir o curso de francês para português, né? Não fazer em inglês o curso de francês. E aí começou a comunidade traduzir o Duolingo. E eu acho que isso começou a acontecer na CS Academy também, que as pessoas falam assim, por exemplo, a gente não tem um curso focado em indústrias, mas eles se conectam, as indústrias estão conectadas lá dentro da CS Academy e eles se encontram, fazem webinars entre eles ali, fazem calls entre eles. Então, hoje o nosso business é de comunidade. E o B2B, ele vem para pegar um pacote para o time, né? E aí, o que a gente entrega de valor? A gente acompanha e a gente fomenta entregas de projetos. Então, eu tenho aqui um time de CS, eu preciso segmentar a minha base, desenvolver a jornada e desenhar o nosso modelo de atendimento. Então, é um aprendizado com implementação, Exato. quando é o B2B. Exato. Geralmente o diretor fala, cara, eu preciso montar isso aqui. Tá bom, eu vou ensinando o seu time, acompanhando ele, e no final eles vão aprender e vão montar isso que você quer. Exato. Tá. Eu acho que a gente está falando muito de era da eficiência, né? Eu acho que o profissional eficiente é esse, que ele está fazendo ali, gerenciando a carteira dele,
Mas ele olha para a carteira dele e fala assim, cara, minha carteira está tudo misturado. Eu tenho aqui educação, varejo, indústria, e eu tenho um ticket de R$500, eu tenho um ticket de 5 mil. Eu aprendi na CS Academy que isso está errado. E eu vou segmentar, vou ajudar o meu líder a segmentar, então eu vou criar um projeto e fazer uma entrega dentro da plataforma da CS Academy e a gente vai mentorar ele para ele chegar nesse outcome, né, que a gente chama lá. Tá. Então, a ideia é ele criando esses milestones de conhecimento, mas que no final ele tem uma grande entrega para a operação que ele está. Porque o que a gente acredita seja dentro da empresa para pedir uma promoção, ou seja fora da empresa para conseguir um emprego novo, você precisa contar suas histórias, suas conquistas, né? Então, a gente quer criar essas histórias pro profissional. Se a gente ficar mentorando só o líder e o líder vai crescendo, provavelmente aquilo não vai ser eficiente no longo prazo. O líder vai acumular muita função e as entregas não vão acontecer com frequência. Ou seja, mesmo que a venda seja para a empresa, e eu concordo 1000% com isso, tá? Você vai pegar o profissional, o analista e falar assim, o que esse cara quer? Tá, ele precisa aprender, porque ele quer ficar um melhor profissional, ele tem que ter histórico, então deixa eu ajudar ele a criar histórico de entregas, né, de resultado, e ele quer ser promovido no fim do dia, né? Ele quer ou dentro da empresa e ganhar novos cargos lá, ou mudar de empresa e conseguir uma coisa maior. Então, eu acho muito legal quando a gente pensa no indivíduo, por mais que é B2B, uma corporação gigantesca, cara, quem são as pessoas envolvidas? Exato. Acho que essa segmentação que você faz exato. E a gente está numa... Por que a gente gerou tecnologia, né? Até eu te falei que a gente trouxe um CTO, vai fazer 2 anos que ele está com a gente. Porque nenhum LMS estava comportando essa nossa visão de educação. O que é LMS? Desculpa. Boa. LMS é uma plataforma para você colocar cursos lá e ele... Né, o Hotmart, o Udemy, ele faz isso todo esse trabalho por você, né? Tá. Então, gera carrinho de compra, gera estruturação de trilhas e tudo mais. Você começou numa plataforma terceira? Comecei em uma indiana chamada Kajabi, inclusive recomendo pra caramba pra quem quer construir comunidade, porque ela tem uma função de comunidade, de planos, assinatura, tudo integrado com o Stripe, que é uma ferramenta de pagamento poderosíssima. Então, eu recomendo essa plataforma para quem quer ir para esse caminho de comunidade, que é algo que, enfim, né, que eu tô estudando bastante. E aí, a gente falou assim, pô, beleza, a gente o Kajabi está nos limitando dentro do nossa visão de educação. Para tudo isso que eu tô te falando, de gerar projetos, né, e tudo mais. E aí, principalmente, o que a gente está investindo hoje é em gamificação para validar o conhecimento. Então, a gamificação pelo comportamento, isso já existe no mercado, né? Várias plataformas fazem. Mas como que eu valido se essa pessoa sabe fazer uma jornada do cliente pelo comportamento apenas de ver um curso de jornada? Não quer dizer que essa pessoa sabe fazer uma jornada. Ele está fazendo um bolo, olhando o curso, nem prestou atenção e não aprendeu. Exato. E assim, existe isso, sempre existiu na CS Academy, as pessoas que dão play lá e vai trabalhando e vai só ouvindo como um podcast. O curso a gente acredita que a pessoa tem que olhar, acompanhar exemplos, discutir aquilo e construir. Tá bom. Que é o que a gente chama lá de método, que é um método, na verdade, que é público, que é a andragogia. Né? Existem livros sobre andragogia, e ele diz que o conceito é quase 10% do conhecimento. Né? Então, você tem que botar em prática, tem que discutir aquela informação para você ver outros pontos e tudo mais. Então, a gente quer implantar a andragogia em tecnologia dentro da plataforma da CS Academy, para validar, porque assim, o LinkedIn hoje ele mostra um reflexo do que você foi no passado. Eu trabalhei aqui, fiz isso, fiz aquilo, estudei na USP, fiz a pós em Harvard e tudo mais. Isso é super importante, né? Mas o que eu sei hoje? Né? Quais são as minhas entregas? Né? Então, a CS Academy vai ser essa plataforma que valida que o Joãozinho fez uma jornada, que ele desenhou uma jornada, nos entregou e a gente validou, né? Ou os nossos especialistas validaram. Ou seja, você é quase que o chefe dele do ponto de vista de avaliação. Exato. Então, ele fez todo aquele processo que você explicou lá atrás, e além do chefe dele, fiquei feliz, funcionou aqui na empresa, estamos rodando, legal, vai ser promovido ou não, isso é uma coisa. Mas, além disso, o seu time olha e fala assim, tá bem montada, mas tem esse erro, vou te dar 9,5. Exato. Então, existe uma nota qualitativa para o trabalho que eles, de fato, realizam. Na verdade... eu acho que essa é uma dúvida muito, muito bacana, porque a gente é educado a ter 0 a 10 ou 5 notas ali. E é o que a gente acredita, que ou essa pessoa sabe ou ela não sabe. Né? Então, a gente ensina a fazer uma jornada, uma segmentação, né? Vamos dar um exemplo aqui. Né? A gente ensina a fazer a segmentação, a gente mostra os tipos de segmentação que tem no mercado e a gente provoca ele, vai lá e faz uma segmentação.
Ele vai trazer e vai mostrar pra gente, a gente vai entender. Ele aprendeu a fazer segmentação, mesmo não sendo mesmo a gente não concordando com aquela segmentação. Então, por exemplo, eu tenho segmentação por ticket médio e por segmento. Mas aí ele vai ter que entender se aquele segmento tem um potencial maior ou não, e aí ele vai colocar ali o capacity dentro da equipe dele e ele vai trazer isso pra gente explicar. Tá. Se está certo ou não, eu acho que vai muito de caso a caso e a gente teria ali um trabalhão de discussão sobre aquele conceito. O ponto é se o conceito de segmentar ficou claro para ele. Exato. Tá. Pô, essa pessoa sabe fazer uma segmentação. Tá, eu segmentei errado, eu segmentei por idade, uma coisa que não tem nem sentido segmentar por idade, mas eu segmentei por idade. Tudo bem, você entendeu o conceito. Exato. Eu entendi o ponto. E ele justificar pra gente, cara, idade é importante no meu segmento. Tá, sim. Aí ele fala, beleza, vai lá e testa. Mas assim, você aprendeu a fazer segmentação. Agora vai lá e testa. Encontrou motivo porque você usou esse critério para fazer a segmentação. Exatamente. Pode estar errado até. E você vai descobrir mais pra frente, mas você entendeu como faz. Tá, entendi o ponto. Então assim, tem ou sabe ou não sabe, entendi. Porque você empreendedor também, a gente tem as pivotagens no dia a dia e a gente tem que permitir isso, né, dentro da operação também. Então, se um analista está se predispondo ali a ajudar na parte estratégica, a gente vai validar se ele sabe, né? E aí, o que a gente quer entregar para o mercado eu quero uma pessoa que saiba gestão e CS, que já tem experiência em construção de análise de dados e que tenha um ponto de CX também, porque CX é importante dentro de uma operação de CS. E eu vou filtrar isso, eu vou ranquear isso e entregar pro mercado. Né? O que você está dizendo é que eu vou parar de contratar, eu quero analista pleno do CS. Que nem contrataram você. Que é um time escuro. Né? Que te contrataram, puta, você foi um cara engajado, aprendeu, se virou e fez do caramba. Mas você não sabia nada. Talvez se a empresa que estivesse te contratando naquele momento precisasse de construção de jornada, onboarding, sei lá o quê, tô inventando aqui, tá? Sim. E alguns e upsale, eu preciso que o cara saiba fazer essas 3 coisas. Ele é pleno, não sei. Às vezes ele é pleno porque ele é muito bom em onboarding, mas não sabe nem nada do resto. Exato. Então o que você está dizendo é o seguinte, cara, eu vou dar skills que esse cara sabe, então o contratante vai falar assim, eu preciso de A, B e C. Ó, esse cara tem A, B e C. Talvez não esteja o mais maduro, não seja o Einstein do A, B e C, mas ele sabe esses 3 pontos. Pode contratar que tá bom. Exatamente. E aí eu vou cruzar isso também com o comportamento que ele tem dentro da plataforma, porque... não sei você, mas eu adoro gente que estuda pra caramba, né? Nerd, assim, que vai, pega livro, e se não gosta de livro, vai ouvir podcast. Eu estudo pra caramba, mas por outros caminhos. Assim. Exato. Eu fico meio aficionado pra uma coisa e vou atrás que nem um doente. Exatamente, né? Que é o caçador de Google ali e tal. A gente gosta de ter esse perfil dentro da empresa. Tá. Então, eu também vou validar o comportamento dele dentro da plataforma, porque eu tenho uma timeline que os nossos especialistas respondem, né? Então, fora toda a comunidade. Então, se você colocar uma pergunta... E seja a pessoa que responde, ou seja a pessoa que está perguntando, vai ser pontuada. Quem vê mais cursos também vai ser pontuado. Quem participa dos eventos ao vivo vai ser pontuado, porque a gente entende que um evento... Por exemplo, eu vou te levar para um evento lá dentro da nossa plataforma. Você vai falar sobre bots complexos. Cara, eu adoraria que a pessoa que hoje está gerenciando o atendimento da CC Academy participasse disso. Porque vai ter uma discussão, ela vai ter uma oportunidade de fazer uma pergunta. Então, esse comportamento, a gente, como CS Academy, entende que também tem que ser valorizado, né? Da pessoa está buscando. Então, eu vou ter uma medida de soft e hard skills, então vou medir empatia, comunicação, tal, de algumas formas, e as hard skills que a gente estava comentando aqui, mas também eu vou cruzar isso com comportamento, e é o que a gente chamava lá na RD de lead scoring, né? Então, qual que é o lead que tem um score melhor, seja em perfil e em comportamento também. Então, ele está lendo as coisas que eu estou postando, está participando dos meus conteúdos, dos meus eventos. Então, muitas vezes o empreendedor que... Se eu ligar para esse cara, quase com certeza ele vai me aceitar. Se eu ligar para esse outro que está quase não engajado, não adianta nada, porque esse é o ponto. Você quer usar a mesma lógica para... Porque você vai criando meio que a gente brinca de empreendedor de palco. Tem o analista de palco também, que é mais palestrinha, né? Eu sei isso, sei aquilo, sei aquilo, sei aquilo. Mas e aí, né? Você está fazendo valer, né? Você está colocando a mão na massa. E a gente tem lá histórico, por exemplo, de um cliente nosso. Primeira vez que ele foi ver o relatório, ele falou assim... Essa história é muito massa. Ele falou, antes de você me mostrar, eu vou te falar o ranking que eu imagino. Aí ele me mostrou uma lista lá dos 5 primeiros. Estão todos errados. Todos os 5 primeiros, né? Ele achou que do time dele, ele ia saber quem eram os mais engajados. Exato. Tá. E aí eu falei, cara, por que você colocou... porque esse aqui é solteiro, esse aqui não sei o que lá.
esse gosta de ler, né? Me fala mais sobre técnicas e tal. E quando eu revelei para ele olhou assim, ele ficou até um pouco, né, impactado, assim, em silêncio por um tempo, porque as 3 primeiras pessoas eram mães, né? E a primeira de todas era uma mãe que a filha estava com câncer. E ela falou que assistiu, depois eu fui entrevistar ela e tal, e ela falou que viu todo o conteúdo da CC Academy numa cadeira do lado da filha dela no hospital, né? E aí, assim, é um pouco disso, né? Eu quero que a nossa plataforma mostre esse tipo de verdade pro líder, né? Fala assim, cara, ó, você tem que valorizar essas pessoas que estão querendo entregar boas coisas aqui e que não estão dando desculpas, porque os meninos que fazem faculdade, né, nessa operação, eles falavam para ele, ó, não tá dando tempo, porque eu saio daqui e vou direto pra faculdade, né? Então, assim... Cara, a gente sabe que isso... que o cara quer fazer. Antigamente a gente escutava umas histórias, pô, não tinha nem era estágio não tinha 8 horas, né? O cara trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, voltava de ônibus. Era uma loucura e o cara conseguia fazer o que sim. Hoje, se você fala, vem um dia aqui no escritório 8 horas da manhã, o cara... Já pira. Legal. Então, vamos lá. Agora as dúvidas, né? Futuro da CS Academy, pura curiosidade minha. Ela vai virar uma plataforma de RH, onde eu vou entregar pronto pro contratante lá, ó, pode contratar aqui tem o Tier 1, 2 e 3, contrata aqui ou para isso, para aquilo, esse cara é melhor, enfim, fazer todo esse trabalho que você está fazendo por trás. Ou a ideia é falar assim, cara, agora que eu criei tudo isso para o mundo de CS, eu posso muito bem pegar essa plataforma e vender para alguém que quer fazer financeiro, alguém que quer fazer marketing ou qualquer outra área. Qual que é o caminho? Boa, ótima pergunta, e eu não sei se eu consegui te responder. Tranquilo. Mas vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é o ano que vem a gente entregar muito bem isso que eu tô te falando pro mercado. Executar para vocês primeiro, né? Tá. Exato. E aí eu tô falando de HR também, né? Tô falando que a gente vai entrar nesse mercado pro nosso universo de CX e de CS, porque a gente entende hoje que é um mercado difícil de ser avaliado mesmo, né? Então, eu tenho hoje o Stack Overflow, que é um benchmark nosso, que ele faz isso só com comunidade pro universo de TI, e faz muito bem, só com perguntas e respostas ele consegue avaliar se a pessoa é boa em Python. Então, a gente quer se consolidar nesse sentido, né? E dar valor para essa comunidade, a gente gamificar não só pela badge, pelo selo, pelo troféu que a gente vai dar ali, mas também para o nosso mercado, para quem realmente se esforçar, ganhar um salário justo, sabe? Porque o nosso mercado, ele ganha muito menos do que marketing, muito menos do que vendas e muito menos do que financeiro, por exemplo. E eu acho isso um absurdo, porque a gente segura a onda na receita forte ali, né? A gente tem a receita e os dados todos nas nossas mãos, e é isso que eu quero ajudar, né? Que o nosso mercado fique preparado para entregar mais valor e, consequentemente, ter um salário, né? Uma média salarial aumentada. Então, esse é o primeiro passo que a gente quer já alcançar no ano que vem, virar uma referência, né, nesse estudo. E aí, se eu vou vender isso fechado para o B2B, né, para o meu cliente B2B, ele vai comprar isso. Ou se eu vou deixar aberto para o mercado para a gente ganhar branding, eu ainda não decidi. Tá. Né, mas tem essas duas opções. Aí, falando de expansão, existe alguns planos, vou abrir aqui, nunca abri com ninguém, essas são as discussões que eu tenho com os meus sócios. Eu tenho alguns clientes na América Latina já. Você tinha até me perguntado sobre in-company, né? Eu faço in-company, né? Depende vem treinar os diretores da empresa. Não tem como meter eles na tem que ser customizado, tá ao vivo. Exato, então eu vou, né? E aí eu acho que é uma forma de fazer marketing também. Então, Latam, a gente já tem alguns clientes nesse sentido, clientes fixos, inclusive. O de in-company. De in-company e alguma coisa de plataforma. A gente está traduzindo hoje, colocando legenda em espanhol. Então, tem é uma demanda forte que a gente está recebendo cada vez mais. Então, a gente provavelmente já vai fazer uma expansão na América Latina nesse sentido de plataforma. E aí, eu tenho 2 empresas angolanas já, né, na nossa plataforma. Então, também tem uma oportunidade de expansão internacional fortíssima, né? Tem gente da França que fala comigo, cara, eu quero fazer isso aqui na França, em francês, porque o inglês é um pouco difícil aqui pra gente também, né? Da mesma forma que é pra vocês. Então, eu acho muito bacana isso e é uma ideia forte de internacionalização. E aí tem isso que você falou também da gente ir para outros segmentos, criar outras comunidades, que foi o que o Stack Overflow fez, né? Hoje o Stack Overflow tem 200 sites de comunidade, né? Então, acho que tem essa oportunidade da gente ou entregar um white label
de comunidade e que a gente já está construindo nossa plataforma para isso, né? Então, quer fazer o Customer Education na sua plataforma? Está aqui a nossa plataforma que tem LMS, né? Já expliquei o que é LMS, comunidade, gamificação e validação de conhecimento, né? Então, a gente pode entregar isso para o mercado. Ou nós mesmos criarmos as nossas comunidades. Então, tem essas oportunidades de evolução. Confesso que a gente está focando muito mais em entregar o que a gente precisa entregar nos próximos 18 meses. E provavelmente abrir captação aí no começo do ano, né? A gente já está em algumas conversas. E essa visão de futuro no longo prazo ainda não está muito clara. Todo empreendedor, a gente tem podia por aqui, faz sentido. Mas por ali também faz muito sentido. E tem ali também faz. É difícil tomar decisão. E é um mercado relativamente imaturo, né? Se a gente comparar com marketing e vendas. Então, hoje, né, tenho colegas aí, por exemplo, que tem comunidade de vendas, que eles cresceram muito mais rápido do que eu no começo. Por quê? A CS Academy, junto com outras empresas, né, a gente está criando o mercado. Né? Então, nosso blog é importante, nosso YouTube é importante, o Magos do CX é importante para criar o mercado e mais pessoas. Né? O que eu tenho hoje de gente que trabalha em contact center, que se apaixona por CX, é um número gigante. Hoje, 20% da minha base de leads são pessoas empregadas que querem entrar nesse mercado. Então, assim, é muito massa que a CS Academy está sendo uma empresa que está ajudando, de fato, a sociedade em geral a gerar mais emprego, né? Dentro do nosso universo, aí, a gente tentando ajudar um pouco mais o desenvolvimento aí do país, né? E da comunidade como um todo. Tá, legal. Deixa eu fazer um comentário aqui. Esses dias eu postei uma enquete, eu não sou de postar enquete, tá? Mas essa eu quis postar para tirar uma dúvida. Lá no grupo do Cubo, a startup que eu faço parte, a gente faz parte do Cubo, acabei de entrar lá. Você entrou? Legal. Aí eu mandei lá. A pergunta era assim, deixa eu ver se eu lembro. Era, qual dessas 3 é a maior dor para você na hora falando de talentos, né? É que você precisava de um sênior, contratou um sênior que prometia muito e não entregava nada. Você trouxe um júnior que... Foi você? Fui eu. Eu vi isso aí. Foi eu que postei. Você trouxe um júnior que você achou que você ia dar suporte, mas não conseguia dar o suporte para ele necessário. E eu acho que tinha algum outro perfil, que eu não lembro qual era. Eu coloquei 3 perguntas. E, cara, o da galera que contratou um sênior de mercado... Falou que era sênior, né? Fudido, e não entregava nada, é absurdo. É absurdo. E aí você pode pegar um júnior, que talvez seja um cara mais tímido, pior de entrevista, mas que mostrou por trás ali, né? Bom de soft skill, né? Mas o cara que passou da sua plataforma, mostrou toda a capacidade dele, fez, aplicou, não sei o que, mas na hora de se vender não se vende tão bem, você fala, cara, pra que eu tô contratando esse cara aqui que é uma dúvida, sendo que esse cara é muito mais certeza do que... Então, eu acho que tem uma dor grande aí, tem um espaço muito, muito, muito bacana para você conseguir preencher. A gente acredita bastante nisso porque, assim, não sei como que é o teu inbox, né, mas o meu inbox tem muito vendedor, né, os SDRs, e tem muita gente, muito líder do mercado me pedindo contratação. Hoje eu tenho 2 vagas de diretor de CX para 2 operações de mais de 100 pessoas que eu realmente não tenho que indicar. Eu falei com todos os meus professores e falei assim, não, eu tô bem aqui, né? Tá todo mundo meio que com o bumbum na parede. Sim. Né? E falei, não, vou ficar quietinho aqui, vou entregar aqui. Então, e aparece várias, já analista então, assim, direto. O pessoal, tem alguém para indicar, E hoje, do jeito que tá a nossa plataforma, eu falo para eles assim, esses aqui são os que estudam muito. Eu ainda não tô validando, de fato, tal. Estudando uma informação a mais. Exato. Tá. Mas, assim, eu iria nesses aqui, entrevistaria pelo menos, né? Então, essa evolução que a gente está tendo é baseado nesses dados que eu tenho, né, até um pouco empírico, assim, mas que é uma demanda que está crescendo que eu acho que essa sua pergunta que você fez lá na comunidade do Cubo, eu acho muito massa, porque o palestrinha, ele está em todo lugar. Toda vaga que você abrir, vai vir alguém que vai mandar muito bem na entrevista. E o desafio como que eu valido a soft skill dessa pessoa para ver se ela tem match com a nossa cultura e como eu valido se ela já entregou. Então, a pergunta que eu gosto de fazer fala aí, qual que é o projeto que você mais se orgulha de ter entregue? Né? Aí a pessoa às vezes participei de um evento, né? Não, estou falando de resultado. Né? E aí eu faço você pegar e ver que não tem muito... Exato. Então, você tem que falar, não, peguei esse cliente que era um cliente desengajado, transformei ele num cliente enterprise, sabe? Tipo, tentar trazer realmente resultados que você fez ali. Então,
que a gente acredita nesse projeto que a gente está fazendo, as pessoas vão ter mais histórias para contar numa entrevista. Tá. Você tocou um outro ponto aqui que eu achei interessante. Você falou que tem muita gente de atendimento a cliente querendo vir para CS, né? Tá descobrindo que existe CS, como é que funciona e quer vir para cá. Deixa eu ver como é que eu coloco isso. Você acha... Vou fazer uma hipótese aqui, tá? Pô, as tecnologias estão cada vez mais potentes, as plataformas estão cada vez melhores, então os erros que as pessoas cometiam no passado que geravam ligação vão acontecer cada vez menos. A tecnologia é mais madura, então tem menos queda de sistema. Tá tudo fluindo melhor, tá? Eu não estou dizendo para tudo, mas estou dizendo que em alguns casos a área de atendimento com bot, com plataforma melhor, com suporte, ela vai começar a não desaparecer, mas vai ficar muito menor. Você acha que faz sentido em alguma hora o CS mesclar com isso ou não? Porque, pô, aqui o CS eu estou olhando para onboarding, eu estou olhando para ongoing, é uma coisa mais acompanhamento. Eu não atendo problemas, mas, pô, se o problema é tão esporádico assim, tão esporádico assim, quando o cara tiver, não tem problema esse time também fazer esse... E é um problema tão complexo, porque o mais simples, Exato. o mais corriqueiro, não digo nem mais simples, mas o que é corriqueiro já foi respondido, que faz sentido estar nesse time. Você acha que pode existir essa mescla aí? Cara, eu acho que já existe, assim, é um pouco uma mecânica de defensiva, assim. O pessoal fala, CS não é atendimento, ou CX não é atendimento. Realmente a prática ali na estratégia não é no dia a dia, mas assim, se o atendimento, se o suporte técnico, se a central de ajuda, se o botzinho que você está colocando lá, se o canal que você criou no WhatsApp não estiver funcionando, o CS não trabalha. Ou o CX não trabalha. Não existe experiência boa, não existe estratégia se o básico não tá funcionando. Então, quando a gente fala de inteligência artificial para o atendimento, a gente está falando de IA para CS e para CX também. Porque eu vou ter paz, né, o que você falou de evolução de tecnologia. Se ela resolver os problemas da empresa, eu vou ter paz para tratar de estratégia com o meu cliente, né? Se eu for falar com você, cara, eu vi aqui que você está usando para caramba, por que a gente não faz um upsell? E acabou de ter um bug, você não está conseguindo nem abrir, cara, ele vai te arrebentar, né? Vai falar um monte para você. Então, eu entendo por que as pessoas escrevem isso no LinkedIn. Primeiro, porque dá hype, né? As pessoas vão lá e todo mundo trabalha com CS e que está fazendo atendimento, né? Que é a maioria hoje das operações. Vai lá e endossa, mas ninguém quer resolver o problema no atendimento, né? Então, o CS está nos ouvindo hoje. Se você está infeliz porque você está atendendo e tem um time de suporte que não está dando conta, a gente dá palco, dá valor para o trabalho dessa pessoa, levando mais tecnologia, trazendo isso nas discussões, tentando ajudar essas pessoas, falando de processos, né, desenho ali dos processos, e evoluindo também na escala, né? Então, colocando ali outros canais, automações, coisas que estão acontecendo aí já no nosso mercado. Então, eu acho que essas áreas dependem muito mais da área de suporte, de atendimento ao cliente, do que ao contrário. E aí, assim, é uma carreira que também importa, né? A carreira de atendimento e suporte, tem gente que fica anos e anos nessa carreira e ganhando mais e tendo promoções ali dentro, porque para muitas operações o atendimento e suporte ele é estratégico também, né? Ele traz muitas informações, ele resolve problemas que às vezes são estratégicos também, né? Então, pô, eu preciso escalar aqui algo que é extremamente customizável se for um mercado enterprise, por exemplo. Então, eu acho que é uma bobagem a gente ficar criando bolhas, né? O que é? CS está dentro de CX ou CX está dentro de CS? Cara, na boa, não importa. Não importa, né? O que importa é que a gente entenda como entregar valor para o cliente dar mais receita e ficar mais tempo com a gente. Você tocou um ponto interessante, né? Eu costumo dizer, e eu tenho uma pergunta para você que eu não tenho a resposta ainda. As atividades que CS, CX e atendimento fazem já existiam. Só que provavelmente elas estavam distribuídas e com focos talvez diferentes. Sim. Quando você organiza elas numa função que faz sentido, que olha para a jornada, que olha para processos, o CX, o CX, todo mundo, e o atendente também, e começa a organizar tudo isso, é por isso que faz tanta diferença. Você colocou na mão de uma pessoa que sabe o que está acontecendo. É aquela história que você acabou de colocar. O cara vai fazer um upsell quando está dando merda. Não vai. Né? Isso é tiro no pé. Então, minha dúvida é o seguinte, independente do nome, independente de quem faz o quê, você acha que faz sentido hoje para uma empresa que fala assim, pô, não, vou colocar na minha estratégia aqui que eu sou uma empresa com
centralidade no cliente. Então eu vou ter que montar uma estrutura para isso. E eu vou construir uma estrutura onde eu vou ter um líder ali que é o CCO, né? Que é o Chief Customer Officer. Faz sentido organizar essa turma inteira, de novo, não importa o papel e o nome, esquece, mas numa estrutura única para aquela pessoa saber o que está acontecendo e olhar para o todo, olhando para o cliente? Legal. Bom, eu acho que esse primeiro passo que você falou é importantíssimo, né? Então, o CEO ou os diretores ali instaurarem isso e começar a comunicar isso com frequência, eu acho que é o mais importante, né? Porque antes mesmo de criar a operação, a comunicação vai estar clara. Agora a gente olha para o cliente. Se ele praticar isso no dia a dia também na reunião de board, né? Falar assim, cara, mas aí, o NPS, o que está dando de resposta aberta? E aí, como está o engajamento dos nossos clientes na plataforma? Então, essas dúvidas, se ele levar para lá e aí virar uma verdade, não só o discurso. Blá, 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 sim. Exato. Eu acho que esse é o primeiro passo muito importante. Mas assim, eu acho que eu vou dividir aqui em CS e CX. CS, quando é recorrência, para mim tem que nascer junto com uma evolução ali de segundo nível de vendas. Começou a vender muito, cara, bota CS, pelo menos fazer um onboard muito bem feito, tem que acontecer. E aí se o vendedor está fazendo onboard, ele já está deixando de vender muito. Então essas segmentações dentro da operação ali de receita, eu acho que no médio e longo prazo já começa a te trazer umas consequências muito boas de caixa mesmo, né? Então você vai reter mais, você vai vender mais. Então, esse é um ponto falando de CS. Então, quando puder, acho que com até 10 pessoas ali dá para ir 100, mas depois já tem que ter alguém em CS. Tá. E aí, falando em CX, eu acho que também depende da maturidade. Então, se eu consigo, né, o líder de CS consegue fazer uma estrutura de CX razoavelmente bem e o CEO está se importando com isso e conseguindo instaurar uma cultura bacana, já está massa. Agora, se essa empresa está escalando, né, tem 200, 300 pessoas... eu já sou fã de ter ali uma operação de CX, pelo menos com uma ou duas pessoas cuidando da voz do cliente e cuidando de elencar esses feedbacks com prioridade, seja para produto ou seja para operações, né, para processo. Para mim, essa é a tarefa do CX ali, né? Olhar os feedbacks, né, coletar a voz do cliente e transformar isso em projetos de melhoria para a empresa para entregar uma melhor experiência. E assim, eu sou muito dinheirudo, assim, né? Tipo, cara, a CSK, inclusive, os nossos conteúdos, eu sempre falo, cara, pro professor, o que você vai entregar de valor para essas empresas gerarem mais receita? Em grana. Então, eu acho que o CX tem que olhar para isso, porque senão vai ser mais um ursinho carinhoso ali dentro da empresa que entrega a cerejinha do bolo. Não, cara, tem que ser a massa do bolo, tem que ser uma parada que tá gerando receita mesmo, que é o que, assim, para mim, o maior case disso no Brasil foi no Nubank, lá no começo principalmente, que eles falaram, cara, quebramos o mercado de banco, agora o banco é no celular. Aí todo mundo falou, caralho, né? E aí, não sei se pode. Mas assim, ter o roxinho, ter essas paradas foram gerando um boca a boca gigante, então trouxe muita grana para os caras e hoje eles são, em valuation, o segundo maior banco do Brasil, né? Então eu acho que o investimento em CX, olhando para a receita, que é o que a Azul faz, que é o que o Starbucks faz. Cara, você vai lá no Starbucks tomar um café que muitas vezes não é o que você gosta, porque seu nome tá no copinho e o copinho tem o logo lá tal, e você quer andar na Paulista com aquele copinho lá, né? E eu acho isso genial, porque mistura marketing, financeiro, estratégia de vendas com o CX, né? E CX começa a ser empoderado cada vez mais quando gera receita. Tá, mas agora só então, entendi, faz sentido, eu concordo com você, mas tudo isso vale a pena, é o que você falando, né? Uma empresa pequenininha, ela foi crescendo, precisa dividir, divisão do trabalho, cada um faz uma coisa bem e vai crescendo, vale a pena entrar CX aqui depois, você foi contando essa estrutura toda, mas vamos lá, uma empresa de 1.000 pessoas, focada em cliente, tem que ter uma área de um CCO ali, não um CX. O CCO. Cara, cuidando de tudo isso, é melhor espalhado isso em... Boa. Geralmente, CX tá dentro ou de operações, né, no Brasil, né? Ou de operações ou no marketing, e CS ou dentro de receita ou dentro de operações. E eu sou fãzaço do CCO, né? Tem um livro, inclusive, né, sobre esse cargo. E eu fui recentemente no Pulse lá em São Francisco, recentemente, né, no começo do ano. E lá já, assim, cresceu quase que 300% de um ano para o outro na pesquisa deles. Tinha esse cargo dentro das operações. Tá.
Então, e aí a consequência das empresas que tem é faturamento direto. Então eu sou fãzaço de ter o Chief Customer Officer dentro das operações, porque aí a gente começa a entender que cliente realmente é prioridade, porque eu tenho um C-Level que está olhando só para a jornada do cliente e só, né? Sim. Para toda a jornada do cliente. Um pouco do que, sei lá, dando muitos passos atrás, quando aconteceu com o RH. Você tinha um departamento pessoal, e aí começaram a falar assim, gente, o pessoal que trabalha aqui dentro é super importante. O pessoal, pô, é mesmo, né? E aí foi ficando importante. Hoje toda empresa tem um RH. Tem um head RH, às vezes é junto. Tem empresas maiores, todo mundo tem lá. A primeira pessoa de RH é mais sênior, né? Ela não pode ser júnior. Exato. E não se discute muito mais isso. Já tá... Eu acho que isso vai acontecer com o cargo de customer também. Legal. Exato. Deixa eu mudar um pouco o assunto aqui, que me deixou intrigado. O Diego foi um cara que, novo, se formou. O cara de Jundiaí, não era de São Paulo, não estava na faculdade mais top que tinha. Olhou pra RD, achou um negócio super bacana e mergulhou de cabeça, ficou 2 anos lá, aprendeu pra caramba. E aí ele volta e como é que veio essa... Não vou dizer confiança, eu tô falando isso com um elogio, tá? Não é menosprezando, mas... Mas é quase uma prepotência, fala assim, eu posso abrir uma empresa, né? Não é isso. Como é que veio tudo isso? Falou assim, cara, eu ainda vou fazer um segmento para ensinar as pessoas e teve tanto sucesso. Como é que foi? É louco, né? Cara, tem uma história que eu tentei dar aula numa escola e aí nunca me responderam, até hoje não me responderam. Quando você era mais novo? Quando eu tava na RD ainda. Tá bom. Falei assim, cara, eu queria dar aula aí e tal, né? Tô aprendendo umas paradas de marketing super legais aqui, eu vi que vocês não falam sobre isso. E aí nunca me responderam. E aí quando eu cheguei em São Paulo, né, eu até pulei essa parte, o meu chefe, na época, era o Thiago Reis de Venda, não sei se você conhece, cara. Sim. E ele dava aula na Gama Academy. Só que o Thiago, todo final de semana, ele voltava pro Rio de Janeiro na quinta, né? Então na sexta ele trabalhava de casa lá. E aí sábado e domingo ele já estava lá com a família. E segunda-feira, no final do dia, ele voltava. Tá. E ele esqueceu que ele ia dar aula na Gama nesse final de semana. Né? Em um final de semana lá específico. Você trabalhava na Gama? Não, eu trabalhava na RP Flex com ele, no RP. Tá bom, mas ele, além disso, ele dava aula na Gama? Ele dava aula na Gama. Perfeito. E aí ele falou assim, Diegão, fudeu que eu tô no avião já aqui e tal, e não vai dar pra voltar, cara. O Junqueira vai me matar, né? Que é o Guilherme Junqueira, que é empreendedor lá na Gama. E aí ele falou, você vai ter que dar aula de inbound no meu lugar. E aí já tinha aula de inbound lá, o Junqueira sempre foi visionário nesse novo modelo de receita. E aí eu dei a primeira aula de marketing que eu dei lá, eu levei um acesso do RD Station, a galera fez landing page na aula, tá? O pessoal gostou pra caramba, tive uma nota altíssima. Mas você fez a aula de inbound. De inbound. Tá. E aí o Junqueira falou, cara, você vai ficar aqui e tal, agora você vai dar aula aqui. Mas precisava voltar o Thiago. Eu falei, cara, vamos botar uma aula de CS e ver o que acontece, né? E aí eu comecei a dar aula de CS, montar lá as aulas e tal, e aí aquilo ali, a galera gostou muito, né? Então a galera que tava meio indecisa, e eu dava aula para vertical de vendas, né, da Gama Academy. E aí a galera começou a gostar muito e eu comecei a tirar uma galera da venda e jogar para CS lá, os alunos que eram uma galera assim bem jovem, 20 anos e tal. E aí eu falei, caraca, eu gosto pra caramba. Daí o Junqueira cortou isso aí, né? Você tá me fudendo. Exato. Ele falou, Diegão, vou ter que te tirar porque a galera quer vendedor e você tá transformando a galera em apaixonado. Porque no final ele tava olhando pro público demandante dele, né? Ele falou, cara, eles não querem CS, azar do que você tá treinando, que eles gostam, eu quero isso aqui, tá? Exatamente, né? Então ele me substituiu lá por uma pessoa de prospecção, sei lá, alguma coisa assim. Aí passou um mês assim, eu liguei pra ele e falei assim, cara, se ele quiser me desmentir, ele me desmente. Mas eu liguei pra ele e falei, cara, vamos criar um outro negócio, então só focar em CS, eu toco, você entra aí com uns 50 pau aí, me ajuda a tirar do chão, né? Porque eu era cagava. E aí ele me enrolou, né? Nunca mais respondeu. Ele falou, não, beleza, vamos sim. Daí eu fazia uns follow-up lá e ele não respondia. Eu falei, cara, vou criar essa parada sozinho. E aí... Enfim, né, chamei a Isabela, falei assim, vou criar aqui um negócio, vou botar no Simpla, vou ver se vende. Comecei a chamar todo mundo do LinkedIn, que tinha alguma relação com o sucesso do cliente, recebeu essa mensagem. Inclusive, hoje, quando eu vou chamar alguém para palestrar em algum lugar, eu olho lá, a primeira mensagem é essa. Tem essa aí. E aí surgiu a primeira turma sem site, né? Então já tinha um blog, eu estava escrevendo, mas eu peguei e fiz o outboundzão ali nesse... Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quanto tempo antes disso você criou o blog? Cara, já tinha pelo menos 6 meses de blog aí. Tá. Esse é um lance interessante, né? Várias pessoas que eu entrevistei aqui e que seguiram o caminho de virar consultor e tudo isso, eles sempre antes criaram alguma coisa que dava opcionalidade para eles. Sim.
Isso é fenomenal. Eu escutei, acho que o cara da Reforge contando essa história, e ele conta a história que... Ele conta a história da vida dele lá, os negócios que ele teve, não sei o quê, o cara, pô, super bem sucedido. E ele fala, sabe o que tudo tem em comum? Ah, o cara que eu conheci aqui, que foi meu sócio não sei aonde, o cara que colocou dinheiro aqui, que não sei o quê, o meu blog que eu tinha. Então, e eu não tô nem dizendo, hoje talvez não seja nem blog, talvez seja um canal no YouTube, seja, sei lá, um podcast, qualquer coisa. Mas esse lance de você criando conteúdo, deixando tudo pronto, e um dia você fala assim, pô, agora eu decidi sair. Ou, o pior dos casos, cara, fiz o blog, deu certo, mas eu curto minha carreira aqui, virei sócio na empresa que eu tô, e tá, beleza. Assim, o blog, por exemplo, se hoje eu tivesse continuado a escrever e tal, sem empreender, provavelmente ele ia me garantir no mercado para sempre. Esse é outro ponto, né? Você fica um profissional supervisado. Você vira aquele meio estrelinha. Pô, vamos trazer o cara pra cá. Exato. Então, acho que as pessoas deveriam, como você falou de conteúdo no começo, começar a fazer alguma coisa, mesmo que não tenha... Não sei o que eu quero fazer. Tá bom, fala o que você gosta. Começa a contar. Acho que várias, as meninas que eu trouxe aqui, a Camila, a Cláudia, a Ellen, cara, todo mundo de alguma forma se envolveu, criou um conteúdo, criou um nome, case, se mostrava, contava o que estava aprendendo para os outros e depois aquilo foi revertido em... Exato. E hoje tem vários formatos, né? A gente tá falando do Mano a Mano. O Mano Brown, ele não gosta de aparecer, então o podcast dele é sem vídeo. A gente aqui, né? Eu gosto do vídeo também porque traz vários formatos diferentes. Tem o escrito, né? Então, assim, todo mundo consegue criar. E aí o LinkedIn, por exemplo, né? Que foi um negócio que lá na RD eu já ficava olhando e falava assim, caramba, essa aqui é a ferramenta para eu ganhar destaque no mercado e conseguir os melhores empregos, né? Na época eu tinha essa cabeça. Isso foi quando? Lá em 2015, 2016. Tá. Estando na RD. E aí a gente lá na RD, a gente trocava, tem como você me dar endosso aqui? Tem como não sei o que lá, né? A gente ficava lá fazendo essa troca lá. E aí eu comecei a escrever e, cara, os primeiros posts no LinkedIn, aquele negócio de 2 likes, né? E aí isso desmotiva. Sua mãe e sua tia. Exato. E aí e a gente mandava lá dentro, falou, tem como dar um like aí e tal. E aí sempre foi assim. E eu acho que a escola da RD me ensinou muito disso, do quanto o networking, você estar em comunidades te ajuda, né? Você falou aí da Cláudia, da Camila, assim, que são pessoas que estão comigo tentando criar essa cultura, né? essa comunidade. A gente, né? Eu encontrei a Claudinha lá no Conarec esses dias e assim, a gente tem até alguma concorrência ali em alguns conteúdos. A gente ficou 1-2 horas conversando lá e chegava clientes dela para me conhecer, clientes meus para conhecer ela, e aquilo ali foi criando realmente uma conexão. Então eu acho que a nossa comunidade, ela tem essa força do conteúdo, que a gente está todo mundo tentando fazer esse CSCX ser grande. Diferente de outras comunidades aí, seja de vendas e marketing ou TI, alguma coisa assim, que eu acho que é um pouquinho mais distante, né? Tem mais silos ali e tal. Competindo as coisas. Exato. Eu não lembro com quem eu aprendi isso, tá? Mas o dia que você decide falar assim, cara... Então, deixa eu pegar o outro lado da história. Eu não vou lembrar quem que me ensinou isso, de onde eu aprendi, ou talvez foram várias pessoas, mas eu tenho um outro lado, né? Tem um sócio meu, que inclusive de Jundiaí, e ele é japonês, apesar disso, ele era um dos poucos japoneses aí em Jundiaí, tem as histórias bacanas. Ele fez ITA, tá? O cara bem... Puta, o cara mais empenhado que eu já vi na minha vida. Oriental no ITA, o cara deve ser muito bom. Né? Não, o cara enfim. E daí ele veio muito de um mundo de concorrência. Ele trabalhava com as telcos, ele vendia antena de celular, e aí ele implantava nas telcos que eram tudo pública, né? E aí a concorrência deles para participar dos leilões era um negócio, cara, um tentava roubar a informação do outro, era meio KGB ali. Então o medo dele de passar informação, de falar uma palavra que ele não podia porque o outro quis escutar e usar aquilo contra ele, gigantesco. Exato. Então ele vem dessa escola. E eu vi uma escola da galera... Sempre, cara, eu vi algumas pessoas na vida que foram ajudando outras pessoas. Eu preciso fazer uma... Eu até entrevistei um cara aqui que é assim, o Ivan. O Ivan era um cara que era um consultor, trabalhava numa incorporadora, tal, gerente de obra. Veio um argentino que todo mundo odiava, que era chato pra caramba, pediu uma ajuda pra ele. E aí, o pessoal, cobra lá 1.000, 2.000, 5.000, o cara vai pagar pra fazer uma consultoria. Não, cara, pra você fazer esse vidro aqui, ó, usa isso, faz aquilo que você consegue fazer.
por conta dessa ajuda, óbvio que ele não fez só essa ajuda na vida dele, Sim. mas por conta de abrir o que Uma ele conhecia, série nesse caso específico, foi que ele conseguiu, foi indicado no WeWork, porque esse cara indicou ele no WeWork, que não sei o quê, que foi para não sei onde, que hoje ele empreende, tem uma empresa dele que é super bem sucedido. Legal. Mas é uma bobagem a gente querer guardar pra gente o conteúdo, inclusive quando você... eu vi acho que a Cláudia falando isso, né? Que ela postava para poder meio que sedimentar tudo que ela tinha aprendido e falar, puta, não, aprendi mesmo, eu ainda tenho dúvida aqui, deixa eu voltar ali para buscar. Então, essa cultura de dividir e de não achar que é concorrente, se você fica se protegendo, cara, burrice. Exato. Eu vejo, o pessoal critica o LinkedIn, mas eu vejo o LinkedIn como uma grande comunidade, de exatamente consolidar a informação, porque às vezes você fala assim, vou fazer uma lista das 3 principais skills, ou você colocar aquela pesquisa que você colocou lá no Cubo lá, né? O pessoal vai falar assim, eu tenho um para adicionar, eu colocaria isso também, né? Então, quais são as skills perfeitas para um profissional de CX? Aí você coloca 5, vai aparecer mais 15 lá embaixo, né? Então, é uma forma de você aprender muito forte, assim, ter essa troca. Eu acho que é ter um pouco dessa vulnerabilidade de se mostrar que está aprendendo também, né? Às vezes quer mostrar as verdades, e CSCX, cara, tá nascendo, tá sendo consolidado agora, as empresas estão testando. Aqui no Brasil, então, assim, a galera coloca em tudo, né? Tipo, a indústria faz CS. Eu acho isso muito louco. Quer falar assim, pô, beleza. E faz sentido, porque eu tenho um amigo que tem uma fábrica de hélice lá em Jundiaí, né? Hélice industrial. E aí eu falo pra ele, cara, se você não reter e não começar a medir seu LTV, né? Tipo, quanto que essas pessoas ficam, né? Provavelmente você vai perder o mercado, né? Você não vai entender a hora que você está tendo um churn, né? Você precisa entender qual que é esse momento. Se esse cliente compra a cada 6 meses, ele precisa continuar comprando a cada 6 meses. Então, eu acho que é um dever nosso realmente levar esse conhecimento que é tão rico, e como você falou, né, anteriormente, às vezes ele estava pulverizado em outras áreas, e agora a gente consolidou numa estrutura, numa estratégia, e estão nascendo livros, né? As pessoas estão escrevendo livros, artigos ótimos, fazendo vídeos, podcasts que geram valor, para a gente realmente consolidar essa nossa estrutura, porque também, ao mesmo tempo, tem empreendedor que fala assim, não, isso aqui não serve, aqui não deu certo, porque foi mal aplicado, né? Então, somos nós que, às vezes, temos a oportunidade de conversar com o empreendedor e mostrar onde ele errou, onde que ele poderia ter feito melhor. Sim. Pô, Diego, muito obrigado, acho que foi um puta conteúdo para quem quer saber de CS. Valeu mesmo, foi muito bom, e parabéns pela história. Acho que você tomou decisões ousadas aí na sua vida e aproveitou as oportunidades, né? Que tem uma coisa que também que acontece, às vezes alguma coisa acontece, tipo, o cara perdeu a palestra, você teve que ir no lugar, ai que saco. Poderia ter amarelado, né? Amarelado, ou falar, puta, não vai ser pra mim, puta negócio chato, pra que eu vou substituir o cara um dia, só pra ir lá e quebrar um galho dele? Manda outra pessoa que fala bem também. Então as oportunidades aparecem, elas nem sempre são uma nota de $100 pra você pegar ela, mas às vezes é isso que vai fazer o lá na frente acontecer. Muito bom. Exato, cara. Eu sou muito grato a muita gente que passou na minha vida aqui. E essa galera aí do começo, cara, foi muito importante mesmo. O meu time que está comigo hoje, né? A gente acabou de fazer o Customer Day aqui em São Paulo, para 400 pessoas no Cubo ali, né? Inclusive, na sexta-feira. E ver o reconhecimento de quem ainda não é aluno, né? É o mais legal. Tipo, a galera encontrando a gente e falando assim, cara, você mudou minha carreira, você mudou minha vida. A minha empresa, eu coloquei isso porque você falou naquele vídeo no YouTube, cara, e é muito constante. Então, vale a pena empreender no Brasil, né? O pessoal fala que, enfim, é difícil. Né? O imposto é alto. Tem burocracia? Tem muita burocracia. A galera vai pedir a conta na hora que você mais precisa? Vai pedir a conta na hora que você mais precisa. Mas eu acho que, cara, esses momentos que a gente entrega valor para o cliente, que é um cliente que está entregando valor para mais um monte de cliente deles, eu acho que é o momento que a gente entende qual que é o nosso propósito, o que a gente está fazendo aqui, né, empreendendo num país tão difícil. Então, assim, agradeço pra caramba aí o convite. Poderia falar mais umas 3 horas aqui contigo. Tranquilo, ir embora, não O papo, agora espero você lá no Momento Ou, que é o nosso podcast que acontece todo ano. Agora a gente vai fazer a 2ª temporada. Vocês fazem por temporada, é isso? A gente faz por temporada, por falta de braço mesmo, assim, de foco. Porque que você tem 1000 coisas, 1000 frentes, tá? Tem coisa acontecendo aí, né? Mas quem sabe. Como é que funciona? Você faz, sei lá, 10 pessoas, faz um batch, grava... Eu fiz 15 episódios, né, no final do ano passado, e aí lancei nesse ano. Aí agora a gente vai começar a gravar a próxima temporada.
segunda temporada do Momento OU. E aí a gente vai chamar mais empreendedores nessa temporada, né? Boa. Então, para quem quiser assistir ou ouvir aí o Momento OU, fica à vontade. E agradeço aí o convite mais uma vez. Muito bom. Valeu. Valeu.